esteemed mortal. They have never caught me, and they never will. They have never seen me, for I am invisible, even as the ether which surrounds your earth. De maio de 1918 a outubro de 1919, um assassino cruel caçava suas vítimas na cidade de Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos. Em 19 de março de 1919, o som do jazz ecoava por todos os cantos de Nova Orleans como nunca havia se ouvido antes. Todas as danceterias e bares estavam lotados e as bandas tocavam em festas em dezenas de casas espalhadas por toda a cidade. Entretanto, apesar de ser conhecida como o berço daquele gênero musical, a cidade seguia o ritmo dos saxofones não por prazer, mas por medo. Tudo começou 3 dias antes, quando o jornal local The Times-Picayune publicou uma carta aberta escrita pelo famoso serial killer conhecido como o Homem do Machado de Nova Orleans. O cruel assassino já havia matado antes e ameaçou fazê-lo novamente no dia em questão, às 12h15, caso descobrisse alguma casa que não tocasse jazz. Como o próprio nome já sugere, o machado era sua arma favorita para cometer seus atentados, embora ele nunca usou o mesmo instrumento. Muitas vezes, o maníaco utilizava uma machadinha, navalha ou que estivesse à disposição, como uma faca de açougueiro. Embora ele tenha atacado cerca de uma dúzia de pessoas com esses instrumentos ao longo de 1 ano e meio, o serial killer nunca foi pego. Mas várias pessoas suspeitavam quem ele era e descreveram o agressor como um homem de pele escura, corpulento e que usava um chapéu virado para baixo. Essas vagas descrições obrigaram as autoridades a lançarem uma ampla rede de investigações de suspeitos. Inúmeras pessoas enfrentaram interrogatórios, e até algumas das próprias vítimas se tornaram suspeitas de serem o Homem do Machado, como foi o caso de Louis Besumer. No entanto, cada caso investigado era derrubado ladeira abaixo por falta de evidências. Joseph Maggio era um comerciante italiano que foi atacado em 22 de maio de 1918, enquanto dormia ao lado de sua esposa, Catherine, em sua casa na esquina da Upper Line, onde conduzia um bar-mercearia. O assassino invadiu a casa, e então começou a cortar as gargantas do casal como uma lâmina de barbear. Ao sair, bateu a cabeça com um machado, talvez para esconder a verdadeira causa da morte. Joseph sobreviveu ao ataque, mas morreu minutos depois de ser descoberto por seus irmãos Jake e André Maggio. Catherine morreu antes da chegada dos irmãos, com a garganta cortada tão profundamente que a cabeça dela estava quase cortada de seus ombros. No apartamento, agentes da lei encontraram as roupas sangrentas do assassino. A navalha sangrenta, que teria sido usada para conduzir os assassinatos, foi encontrada no gramado de uma propriedade vizinha. Louis Besumer e sua amante Harriet Love foram atacados nas primeiras horas da manhã de 27 de junho de 1918, nos aposentos na parte de trás de sua mercearia. Besumer foi atingido com uma machadada acima de sua têmpora direita, o que resultou em uma possível fratura de crânio. Harriet Love foi atacada na cama com Louis Besumer, mencionado anteriormente. Love foi ferida acima de sua orelha esquerda e foi encontrada inconsciente na cena do crime antes de ser levada às pressas para o hospital de caridade. Anna Schneider foi atacada no início da noite de 5 de agosto de 1918. A jovem de 28 anos encontrou uma figura escura em pé sobre ela e foi golpeada repetidamente no rosto. Seu couro cabeludo havia sido cortado, e seu rosto estava completamente coberto de sangue. Schneider foi encontrada depois da meia-noite por seu marido, Ed Schneider, que tinha retornado do trabalho.
Schneider afirmou que ela não se lembrava nada do ataque, e deu à luz uma menina saudável 2 dias após o incidente. Seu marido disse à polícia que nada foi roubado da casa, além de 6 ou 7 dólares que haviam em sua carteira. As janelas e portas do apartamento pareceram não ter sido forçadas a abrir. Joseph Romano era um homem idoso que vivia com suas 2 sobrinhas, Pauline e Mary Bruno. Em 10 de agosto de 1918, Pauline e Mary acordaram ao som de uma comoção no cômodo próximo de onde seu tio residia. Ao entrarem na sala, as irmãs descobriram que seu tio havia sofrido um sério golpe na cabeça, o que resultou em 2 cortes abertos. O assaltante estava fugindo da cena quando chegaram, porém as jovens foram capazes de distinguir que ele era um homem de pele escura, acima do peso, que usava um terno escuro e chapéu de cowboy. Romano, embora gravemente ferido, foi capaz de caminhar para a ambulância, mas, apesar disso, morreu 2 dias mais tarde devido a um grave traumatismo craniano. A casa havia sido arrombada, mas nenhum item foi roubado. As autoridades encontraram um machado coberto de sangue no quintal. Charles Cortimiglia era um imigrante que vivia com sua esposa, Rosie, e sua filha, Mary. Na noite de 10 de março de 1919, ouviram-se gritos vindos da residência Cortimiglia. O comerciante Orlando Jordano correu pela rua para investigar. Em sua chegada, Jordano notou que Charles, junto à sua esposa Rosie, e sua filha, Mary, tinham sido atacados pelo intruso desconhecido. Rosie estava parada na entrada com uma séria ferida na cabeça, segurando sua filha falecida. Charles pousou no chão, sangrando profusamente. O casal foi levado às pressas para o hospital, onde descobriu-se que ambos haviam sofrido fraturas no crânio. Nada foi roubado da casa, porém um painel na porta dos fundos da casa havia sido cinzelado. Um machado coberto de sangue foi encontrado na varanda dos fundos da casa. Mary Cortimiglia foi a filha de 2 anos de Charles e Rosie Cortimiglia. Ela foi morta enquanto dormia nos braços de sua mãe com um único golpe na parte de trás do pescoço quando ela e seus pais foram atacados em 10 de março de 1919. Steve Boca era um açougueiro que foi atacado em seu quarto enquanto dormia, no dia 10 de agosto de 1919. Steve acordou durante a noite com uma figura escura que se aproximava sobre sua cama. Ao recuperar a consciência, Steve correu para a rua e descobriu que sua cabeça estava cortada. Ele correu para a casa de seu vizinho, Frank Genusa, onde ele perdeu a consciência e desmoronou. Nada tinha sido tirado de casa, mas, mais uma vez, um painel na porta dos fundos da casa havia sido cinzelado. Steve se recuperou de seus ferimentos, mas não conseguiu se lembrar de nenhum detalhe do trauma. Sarah Laumann foi atacada na noite de 3 de setembro de 1919. Seus vizinhos vieram verificar a jovem. O assassino invadiu a casa quando Laumann não respondeu. Eles descobriram um homem de 19 anos deitado inconsciente em sua cama, sofrendo de uma grave lesão na cabeça e faltando vários dentes. O intruso tinha entrado no apartamento através de uma janela aberta e atacou a mulher com um objeto contundente. Um machado sangrento foi descoberto no gramado da frente do edifício. Laumann se recuperou de seus ferimentos, mas não conseguiu se lembrar de detalhes do ataque. Mike Pepitone foi atacado na noite de 27 de outubro de 1919. Sua esposa foi acordada por um barulho e chegou à porta de seu quarto, que avistou o assassino fugindo de sua casa. Posteriormente, contou à polícia que não conseguiu identificá-lo. Mike Pepitone havia sido atingido na cabeça, e estava coberto em seu próprio sangue que cobriu parte da sala, incluindo uma pintura da Virgem Maria.
O assassinato de Pectone foi o último dos supostos ataques do Homem do Machado. O escritor inglês Colin Wilson especula que o Homem do Machado poderia ter sido Joseph Monfrey, um homem morto a tiros em Los Angeles em dezembro de 1920 pela viúva de Mike Pectone. Dois dias após a prisão de dois suspeitos, uma carta supostamente escrita pelo assassino foi enviada e publicada pelo Jornal de Nova Orleans. Esteemed mortal, they have never caught me, and they never will. They have never seen me, for I am invisible, even as the ether which surrounds your earth. I am not a human being, but a spirit, and fell demon from hottest hell. I am what you Orleanians call the Axeman. When I see fit, I shall come again and claim other victims. I alone know whom they shall be. I shall leave no clue except my bloody axe. Undoubtedly, your Orleanians think of me as a most horrible murderer, which I am. Charles? But I could be much worse if I wanted to. At will, I could slay thousands of your best citizens, for I am in close relationship with the Angel of Death. Now, to be exact, at 12:15 o'clock earthly time, on next Tuesday night, I'm going to pass over New Orleans. In my infinite mercy, I am going to make a little Não esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e ativar as notificações. Até logo!